Concurso Unificado da União. Concurso Unificado da União, parte 2, né? Realidade brasileira. Nós estamos no tópico 1, né? Formação do Brasil contemporâneo. Formação do Brasil contemporâneo, parte 2. A gente vai focar mais na parte da Primeira República, tá certo? Pegando aí a parte elite agrária, tá bom? Vamos lá, parte 2. Já peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe aí. Vocês bateram a meta lá do vídeo passado? Pois pronto, promessa é dívida e cumprida, tá bom? Como vocês bateram a meta lá, eu trouxe o vídeo 2 aqui para vocês. E bater na meta desse vídeo 2, claro que vem o vídeo 3 e vamos destrinchar essa realidade brasileira do bloco 8 do concurso unificado da União. Nós vamos derbulhar mesmo, não? Nós somos nordestinos, vamos derbulhar esse tópico da realidade brasileira do concurso unificado da União, bloco 8. Vamos lá, primeira questão. A Constituição Federal de 88, foi elaborada por meio de uma Assembleia Nacional Constituinte, que teve a responsabilidade de redigir e aprovar o texto constitucional, dando corpo à nova lei suprema e fundamental do Brasil. A frente da Assembleia foi presidida por A. Tancredo Neves, B. Dante de Oliveira, C. José Sarney, D. Ulisses Guimarães e E. Lula. Quem esteve à frente da Assembleia, presidindo a Assembleia? Quem foi? Vamos lá. Foi justamente o político Ulisses Guimarães, né, do PMDB, tá certo? Foi o presidente da Assembleia Constituinte, responsável pela elaboração da Constituição de 88. Quem foi? Vou fazer a pergunta. Quem ficou à frente da Assembleia? Quem presidiu a Assembleia que teve a lei fundamental, suprema fundamental do Brasil? Quem esteve à frente? O Ulisses Guimarães, né? O político Ulisses Guimarães, lá do PMDB, tá certo? Ele que foi responsável pela elaboração da Constituição de 88, né? O discurso de promulgação dessa Constituição foi realizado por ele, né? Enquanto lá no dia 5 de outubro de 1988, tá bom? Por isso que a nossa Constituição é de 88. Então, nosso gabarito é o gabarito D, de Ulisses Guimarães, tá bom? Gostou? Deixa o seu like, compartilha. Quer o bloco 2? Então curte, comenta e compartilha, tá certo? Vamos lá. Segunda questão. Assinale a alternativa correta sobre as medidas adotadas no Plano Cruzado, lançado no Brasil de 1986. Plano Cruzado, vamos lá. A liberação de presos, moratória da dívida externa e congelamento de salário. B. Congelamento de preços de salário, introdução de uma nova moeda. C. Confisco de depósito bancário. Em conta corrente e canetada de poupança. D. Criação de empréstimo compulsória sobre combustíveis e investimentos. E extinção de gatilho salarial que reajustava preço e salário de acordo com a inflação. Qual dessas alternativas? Lembrando que vocês dão pause, né? E voltamos com o gabarito, tá bom? O Plano Cruzado foi um plano econômico proposto pelo governo Sarney para resolver o problema da
hiperinflação, né, existente no Brasil. Esse plano estabeleceu o congelamento de preços e estipulou medidas para fiscalizar os preços praticados no comércio, né? Por meio dele, também se estabeleceu o cruzado como a moeda nova, né? A moeda nova no Brasil, tá certo? Então, o nosso gabarito é o gabarito B, tá certo? Teve o congelamento dos preços e salários, introduzindo também a nova moeda. Vamos lá. Nossa terceira questão de hoje. Já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha e assim você vai receber mais conteúdo, tá bom? Bata na meta desse vídeo, vem o vídeo 3. Vamos lá. A nova república representa uma nova fase da história política brasileira, marcado pela confiança da sociedade em estabelecer a democracia plena e recuperar a economia e o padrão de vida dos brasileiros. Em 1989, vários candidatos concorreram nas primeiras eleições diretas para a presidência da República. Após anos da ditadura militar, sendo eleito presidente. Quem foi eleito após a ditadura militar? A. Fernando Collor de Mello. B. José Sarney. C. Luiz Inácio Lula da Silva. D. Itamar Franco. Ou E. Fernando Henrique Cardoso. Qual presidente foi eleito na época depois da ditadura militar? A, B, C, D ou E? Pausa o vídeo aí, lê com calma e voltaremos com o gabarito. Vamos lá. A eleição de 1989, Fernando Collor de Mello concorreu pelo Partido da Reconstrução Nacional, o PRN, né? Partido Reconstrução Nacional. No primeiro turno, ele ficou em primeiro, com mais de 30% dos votos. E no segundo turno, derrotou o candidato Lula, né, do Partido dos Trabalhadores, o PT, com 53% contra 47% dos votos. Então, depois da ditadura militar, o primeiro presidente foi Fernando Collor de Mello. Nosso gabarito, letra A. Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente após a ditadura militar. Quarta questão. O debate político brasileiro no início da chamada Nova República, na década de 80, esteve situado em torno da ampliação das liberdades democráticas no país, com o objetivo de desmontar a herança autoritária do regime militar. Já nos fins da década de 80, ocorreu uma reorientação do foco das discussões públicas, né, na direção do tema da política econômica, em função das pressões sociais contra a política de acordo com da política de arroxo salarial resultante dos pacotes econômicos inaugurados pelo governo Sarney. B. Da crise econômica do país aprofundada naquela década, marcada pela hiperinflação e pela endividamento externo. C. Da expansão das políticas neoliberais no país, associada a uma nova etapa de internacionalização do capitalismo mundial. D. Do aprofundamento dos contrastes social entre a pauperizada e a crescente população rural em
oposição à melhoria das condições de vida dos habitantes das cidades e das pressões de organismos internacionais como o Banco Mundial e o FMI, que estimulava a desvalorização cambial nos países subdesenvolvidos. Vamos lá. A política econômica do Brasil, no final da década de 1980, foi pautada por uma crise econômica, que azoava o país lá naquela época. A grande marca dessa crise era a inflação elevada, em 1980, que destruiu o poder de compra dos trabalhadores brasileiros. Tá bom? Então, o nosso gabarito, o gabarito B, teve uma crise econômica dos países aprofundando naquela década. Teve indevidamente coisas horrorosas. A inflação, Deus me livre, Então, nosso gabarito é o gabarito B. Teve uma crise lá naquela época, uma crise econômica, e aí surgiu essas partes, as grandes marcas de crise na época era a inflação elevada, lá em cima. Então, se a inflação sobe, a crise aumenta. Lá, quinta questão. O Plano Real foi o responsável por acabar com anos de alta inflação, e crise econômica no Brasil. E foi proposto no governo o Plano Real, foi o responsável, vocês anotem essa parte aí, o Plano Real foi responsável, por acabar com anos de alta inflação e crise econômica no Brasil. E isso foi proposto no governo de Lula, Dilma, Fernando Henrique, Fernando Collor ou Itamar Franco. Vamos lá. O Plano Real foi um plano econômico que visava a estabilização da economia brasileira durante o governo de Itamar Franco. Exatamente. E ficou sob a responsabilidade do ministro da Fazenda, o político Fernando Henrique Cardoso, na época. Por meio dele, a economia brasileira foi estabilizada e a real se estabeleceu como uma nova moeda. O real aí começou a estabelecer como a nova moeda no Brasil. Então, foi proposto lá no governo de Itamar Franco, certo? Foi proposto pelo governo Itamar Franco. Sexta questão de hoje. Vamos para a sexta. Entre as eleições presidenciais de 1986 até 2018, qual foi o único candidato eleito presidente no primeiro turno? Desse tempo todo, de 89 a 18. Qual foi o único candidato eleito presidente no primeiro turno? A. Fernando Collor de Mello. B. José Sarney. C. Fernando Henrique Cardoso. D. Jair Bolsonaro. Ou E. Lula. Entre essas datas, de 1989 a 2018, foram realizadas 9 eleições. 9 eleições presidenciais. E em todas essas disputas, somente Fernando Henrique Cardoso conseguiu ser eleito no primeiro turno. Somente este cabra mesmo, viu? O candidato conseguiu o efeito nas duas disputas em que travou, em 1994 e 1998. Em amplas ocasiões, o derrotado foi o candidato atual presidente Lula. Então, quem foi o único presidente a ser eleito no primeiro turno? Foi ele, Fernando Henrique
Cardoso. O cabra é macho mesmo, né? Vamos lá, vamos seguindo. 7ª questão. A Constituição de 1998 foi um marco na história recente do nosso país, reforçando valores democráticos e direitos de minorias presentes no território brasileiro. Esse importante documento ficou conhecido como... Vamos lá. Ficou conhecido A. com Constituição Cidadã, B. Constituição do Povo, Constituição Democrática, Constituição das Minorias e Constituição Inclusiva. Lembrando que na seguinte pergunta fala que a Constituição de 1998, mas é a Constituição de 1988. Deixa eu aqui passar um corretivo, né? Que é para você não se confundir. É 1988. É a Constituição de 1988. Não é a de 98, é de 88. Vamos lá. A Constituição de 88 ficou conhecida como Constituição Cidadã, né? Porque foi elaborado em um texto amplamente democrático. Fazia parte da redemocratização do Brasil, pós-ditadura militar. Então, foi plena democracia. Então, ficou conhecida como Constituição Cidadã, porque é a Constituição do povo. Bom, vamos lá. 8ª questão. 8ª questão. Um dos acontecimentos recentes mais marcantes e trágicos para a população brasileira na nova república foi o confisco das poupanças realizada por um plano econômico do governo de... Então esse confisco da poupança foi realizado em qual governo? Foi realizado no governo José Sarney? Foi realizado no governo Fernando Collor de Mello? Ou no Fernando Henrique Cardoso? Ou foi no governo Lula? Ou foi Dilma Rousseff? Vamos lá, esse confisco dos valores da poupança, né, das contas correntes e das aplicações no acontecimento, né, do que aconteceu durante o plano Collor, tá certo? Então esse confisco foi realizado no plano Collor, no governo Collor. Anunciado no governo de Fernando Henrique, anunciado no governo do Fernando Collor de Mello. Então esse confisco foi lá no Collor, no governo Collor. O confisco se deu para a aplicação que tivesse excedido o total de 50 mil cruzados novos. Essa medida causou pânico, né, na população, que lotou bancos em busca de sacar o seu próprio dinheiro. Então isso aconteceu, esse confisco aconteceu no governo Collor, certo? Fernando Collor de Mello. 9ª questão. Referente ao governo de José Sarney, presidente do Brasil de 85 a 90, selecione a alternativa errada, selecione a alternativa incorreta. Aí já coloca o item aí, ó. Durante seu governo estabeleceu-se o seguro-desemprego. Aí vocês, ó, aconteceu isso aí mesmo, ó, pá, já marca. Calma, vocês têm que grifar. Grifa lá, ó, marque a incorreta. Geralmente as questões, quando pedem marcar incorreta, a primeira já está correta. Geralmente, não é sempre. Viu? Então vamos lá, aqui também continua o mesmo. Então, o presidente aconteceu o quê? Aliás, o que não aconteceu durante o governo do Sarney? O que não aconteceu? Estabeleceu o seguro-desemprego? Sim, estabeleceu.
Houve reaproximação do Brasil com a Argentina e o Uruguai para a criação do Mercosul. Será que foi no governo dele? Vamos seguir. C. José Sarney tentou atrapalhar os trabalhadores, né? Aliás, os trabalhos dos constituintes durante a elaboração da Constituição de 88. Ele tentou atrapalhar? Sim, ele tentou atrapalhar na época. D. José Sarney assumiu a presidência por causa da morte de Tancredo Neves? Sim, ele só assumiu porque o Tancredo Neves foi a óbito. É isso? E seu governo terminou com alto índice de popularidade? Aconteceu também, por incrível que pareça, né? Vamos lá. Aliás, o governo Sarney terminou com alto índice da popularidade? Não, peraí. Seu governo terminou com alto índice de popularidade. Não, ele não terminou com alto índice de popularidade. Não, desculpa aí, eu estava aqui longe, mas não é. No seu governo de José Sarney não terminou com índice de popularidade. Não terminou. O governo Sarney terminou com baixíssimo, né? Foi contrário. Não foi alto, né? Foi baixo. Baixo índice de aprovação popular. Então, nosso gabarito já é AE. Os escândalos, né? Os escândalos de corrupção e fracasso do governo em resolver a crise econômica influenciaram na baixa aprovação popular desse presidente. Então foi baixíssimo, não foi alto, tá bom? Houve uma reaproximação do Brasil com a Argentina e o Uruguai para a crise do Mercosul? Sim, exatamente, foi. Verdade, viu? Então nosso gabarito é AE. Seu governo terminou com alto índice de popularidade. Não, ele terminou com baixíssimo, né, índice de aprovação popular. Então, o gabarito é AE. Desculpa aí pela enrolada. Estava confundindo aqui. Vamos lá. 10ª questão. A respeito do governo de Fernando Collor de Mello, selecione a alternativa correta. Agora está pedindo a correta. Tá bom? Não é a incorreta, a correta. Grife aí. Então a respeito do governo Fernando Collor de Mello, está pedindo a alternativa correta. O confisco da poupança como parte do plano Collor foi bem sucedido pela população brasileira? O confisco da população como parte do plano Collor foi concebido pela população brasileira? Não. Não foi. Tá bom? B. A eleição presidencial de 1989 contou com um total de 14 candidatos? C. O vice de Collor era o político do PSDB, Fernando Henrique Cardoso. D. A queda de Collor se iniciou com a denúncia de seu irmão Pedro Collor. E o protesto da população brasileira recebeu o nome de caras pretas. Vamos lá. O esquema de corrupção, né, que envolvia o presidente Fernando Collor de Mello, foi denunciado para todo o Brasil, né, por quem? Pelo seu irmão, Pedro Alfonso Collor de Mello. Pedro Collor denunciou para uma revista, né, de grande circulação que o presidente possuía um esquema de corrupção, né, com o seu tesoureiro, que era o PC Farias. Isso deu início às investigações que resultaram no impeachment de Collor. Então, o seu irmão Pedro Collor denunciou o seu irmão, né, Fernando Collor de Mello, para uma revista. Ele estava tendo corrupção com o seu tesoureiro. Então, aconteceu isso no governo de Fernando Collor de Mello. Tá bom? Vamos seguindo.
11ª questão, nossa 11ª e última questão. Já peço que você se inscreva no canal, né? Deixa o seu like, compartilha com a galera, tá certo? Compartilha com a galera. Comenta aí, professor, eu quero o bloco 3. Professor, coloca o bloco 3. Quando vocês decidirem que querem o bloco 3 e tiver um número de likes, né? Compartilhamento, os comentários lá, eu quero o bloco 3, aí eu posto o bloco 3. Mas se vocês não quiserem, também não tem problema. Tá bom? Vamos lá, 11ª questão de hoje. A respeito do curto governo de Itamar Franco, selecione a alternativa errada. Selecione a alternativa incorreta. A Itamar Franco tinha uma relação fria com Fernando Collor de Mello? Será que ele tinha essa relação fria? B. Itamar Franco assumiu a presidência devido ao afastamento do presidente por causa das suas investigações sobre a corrupção? C. Itamar Franco evitou entrar em choque com o Congresso? D. Seu governo ficou conhecido como República do Pão de Queijo? E. Pércio Arida assumiu a pasta da Fazenda em 1993 e conduziu o Plano Real. Pronto. Durante o governo de Itamar Franco, né, Pércio Arida fez parte da equipe do Plano Real. Entretanto, ele nunca foi nomeado para a pasta da Fazenda, né? Pois durante o governo de Itamar Franco, os 5 ministros da Fazenda foram Gustavo Krause, Paulo Roberto Haddad, o Eliseu Rezende e o Fernando Henrique Cardoso, né? Completando aí os 5, o Ciro Gomes. Então, esses 5 eram os ministros da Fazenda, foram o ministro da Fazenda, certo? E o Pércio Arida não assumiu o ministro, mas assumiu a pasta. Então, o nosso gabarito é Pércio Arida assumiu a pasta da Fazenda em 1993 e conduziu o Plano Real, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa o seu like, tá bom? Compartilha com a galera, joga num grupo, tá certo? Joga num grupo, compartilha com a galera, deixa o seu like. Você me ajudando, eu também ajudo vocês, postando conteúdo totalmente gratuito aqui para vocês, tá bom? Vocês fazendo isso, vocês estão me ajudando e eu estou ajudando vocês, tá bom? Então, se vocês me ajudarem, essa parte da realidade brasileira do tópico 8, do bloco 8 do edital da União, eu vou destrinchar ela toda, eu vou debulhar ela toda para vocês só ensinarem. Então, se vocês fizerem isso para mim, me ajudar compartilhando, comentando, deixando seu like, eu também posto a playlist completa. Até o dia do edital. Até o dia da prova, desculpe. Então, vocês fazendo isso, é um acordo entre eu e vocês. Então, vocês me ajudando, eu também ajudo vocês, tá certo? Então, valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, se vocês quiserem.